a retirada da terceira secretaria, tendo em vista que vereadores irão participar de comissão temática, irão participar de comissão de sistematização e irão participar da mesa. Ficaria acarretado por demais para vereadores assumir mesa e comissão de sistematização e composição de sistematização e também as temáticas. Portanto, ele pediria, esse vereador sugere que seja presidência, vice-presidência, primeira secretaria e possivelmente uma segunda secretaria para qualquer eventualidade. No caso, a terceira secretaria, acredita esse vereador ser desnecessário para uma composição de mesa. Portanto, esse vereador gostaria de sugerir aos autores da emenda número 31 que revesse essa possibilidade. Muito obrigado, senhor. Tema de votação em nome da bancada do PDC. Até parece que foi o Roberto que usou esse microfone aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, a bancada do PDC, do PTB também, estou sendo autorizado aqui pelo vereador Deoclides Francisco dos Santos, vem acatar aqui a sugestão e a colocação do nobre vereador Roberto de Souza e estamos solicitando aqui a retirada da emenda número 31, da segunda secretaria e a terceira secretaria. A supressão, no caso, então. O quarto, segunda secretaria e terceira secretaria. Pela ordem, vereador Adonias Pinheiro. Exato. Então, retirada da emenda? A retirada da emenda. Retirada. Correto. Eu solicito que as lideranças do PTB e PDC formalizem o pedido. Correto. Nossos aplausos pelo entendimento. Presidente, em nome da bancada do PDC e do PTB, eu venho à tribuna para solicitar a retirada das emendas número 34 e 35. Um apelo e a bronca aqui do novo vereador Adonias Pinheiro da Silva, que é um dos vereadores que assinaram a propositura, a emenda 34 e 35. Eu quero me desculpar com o mesmo e comunicar que ele também vai assinar o livro lá. Senhores constituintes, senhoras e senhores, vamos tentar aqui no debate das ideias, tentar convencer os vereadores do PDC, PTB, PRN. O que está sendo colocado aqui, nessa proposta, é uma mudança radical no entendimento que nós havíamos feito no GTI. Nós fizemos uma consulta a todos os senhores vereadores de quais comissões que gostariam de participar. Todos os 19 vereadores responderam que quer participar de X, Y comissão. À medida que o vereador, ao invés de partir por um consenso das lideranças, partir, talvez até, para o sorteio, tem comissões, por exemplo, da ordem social, que tem 10 vereadores que querem participar da mesma comissão. Na proposta do GTI, onde nós discutimos, era 5 vereadores. Qual é a alternativa que nós encontramos? Dos 10 vereadores que querem participar da ordem social, sorteia-se os 5 que vão participar. Cada vereador, na sua maioria, optou por mais de uma comissão, por 2 comissões. Tem 8 vereadores querendo participar da ordem econômica, sorteia-se entre eles aqueles que vão participar. A eleição pelo plenário vai levar a intrincadas negociações políticas e a impasses que vão emperrar os trabalhos da Constituinte. Tenho certeza que nós temos nossa participação garantida nas comissões, independente da vontade da maioria dessa casa. Mesmo na votação, nós temos certeza que articularemos um bloco que garanta a participação das oposições em todas as comissões. Agora, jogar para o plenário é, inclusive, passar sobre os interesses dos partidos dessa casa. O plenário não pode determinar que a vereadora Geusa participe da atividade econômica e eu da ordem social. A bancada deve definir qual é o vereador que é mais competente em determinada comissão. O plenário não pode definir que o vereador Eduardo Bruno vai ser do Poder Executivo, sobre as atribuições do Poder Executivo e Legislativo, se a área dele é saúde.
a bancada do PDC deve ter o bom senso de indicar o vereador Eduardo Bruno para fazer parte da ordem social, que é a sua questão específica, e da própria vereadora Neuzinha, da própria vereadora Maria Aparecida, do próprio vereador Rui Sakurai. Então nós entendemos que é bom senso das bancadas. Ordem social, é saúde, educação. As bancadas se reúnem e indicam os membros que querem participar. E não o plenário. Eu posso aqui no meu voto, pelo plenário, dizer isso. Que o vereador Eduardo Bruno vai cuidar das atribuições do Poder Executivo e Legislativo. Podemos articular a sua eleição e temos votos para isso. Acredito que uma articulação das oposições pode definir em que comissão o senhor vai estar, contra a sua vontade, contra a vontade da tua bancada. Então nós entendemos que nós apostamos no bom senso político, na negociação, no consenso e respeitar os interesses partidários dessa casa. Aqui existem partidos políticos diferentes, que representam parcelas diferenciadas da sociedade, que tem que estar respeitado. Nós não podemos diluir aqui e dizer que não tem partido nenhum, que todo mundo pensa igual. Nós temos diferenças de opiniões, temos divergências ideológicas, e cada partido deve estar sem cabresto para poder indicar quem ele acha que é o mais competente. E nós queremos que realmente cada vereador aqui desse plenário esteja aonde ele possa ser melhor aproveitado para o trabalho constituinte e logo para o povo que nos elegeu. Então, é essa defesa que fazemos ao retirar a atribuição do plenário e remeter às bancadas. E remeter à discussão política. Que isso vai garantir o aproveitamento de todos os vereadores naquilo que ele mais se destaca, naquilo que ele mais conhece. É isso que gostaríamos de deixar registrado aos vereadores do PDC, PTB, PRN. Esperamos que isso clareie um pouco a discussão, porque não há nada escuso. Nós fizemos, inclusive, uma eleição simulada, uma votação simulada, um sorteio simulado, no âmbito da GTI, onde estava presente o vereador Oscar Ferreira, o vereador José Feres, e nos pareceu que aquele era o método mais democrático, que asseguraria a participação dos vereadores, respeitando sua decisão, pegando aqueles documentos que Vossas Excelências enviaram ao GTI, cada um dizendo aonde queria participar. Em cima daquilo, nós fizemos uma composição que agradaria a maioria dos constituintes. Portanto, a bancada do PT vem encaminhar contra a aprovação da emenda 36 e ainda fazendo um apelo aos vereadores que subscrevem documentos para sua retirada. Presidente, senhores vereadores, prezados munícipes, a gente vê a aflição do líder do PT aqui, da companheira de bancada, né? Mas a gente está atento e, lógico, que vamos aqui colocar algumas considerações ou uma reflexão que nos parece fundamental para defender a composição das comissões temáticas formada por 7 vereadores. Possuímos 7 partidos na Câmara Municipal, já estaria garantido um em cada um. E por que ampliar de 5 para 7? É a intenção de enriquecer. Eu acho que quanto mais participação houver, quanto mais participação nós garantirmos no regimento, mais rica será a contribuição para a organização das comissões temáticas e, consequentemente, para a sistematização e, finalmente, para a lei orgânica municipal. Então, é nesse sentido que o crescimento do número se justifica por essa razão. Poderemos, num consenso aí, ter os vários representantes das várias bancadas, há uma possibilidade maior. Se não atingirmos o número de 7, poderemos funcionar com um número um pouco menor, caso nós não atinjamos o número. Mas entendemos, e a intenção da proposta foi no sentido de dar uma participação maior por parte de todos os vereadores. E por consequência, se a participação é maior, maiores contribuições nós teremos. Nesse sentido, o PSDB vota favorável e pede aprovação pelo plenário. Muito obrigado. Está me poupando de falar, mas a gente está percebendo que estamos voltando ao dia de ontem. A gente está sentindo que está havendo uma conotação partidária. E ontem nós lembrávamos que as sessões ordinárias da Câmara Municipal são realizadas nas sextas-feiras. Eu acho que nós estamos diante de um trabalho diferente. Isso tem que estar na mente de todos os vereadores constituintes. Hoje somos vereadores constituintes. Pelo exposto,
nós vamos, o que pode acontecer, pessoas especialistas em determinadas áreas podem ser podadas de exercitar o seu conhecimento. Não é? Temos o Roberto Souza na área de esporte, o Paulo Félix na área de habitação, entende muito bem. Na área da saúde, a oposição tem representantes, temos representantes na área da educação, mas o que a gente vai perceber, e já está percebendo, é que esses conhecimentos técnicos serão alijados no processo de formação dessa Constituição. Porque a gente está sentindo realmente, pelas votações, coincidentemente, 11-7 todas, é um princípio de acirramento ou não. É de fulano, não vamos votar, embora que seja melhor. Porque todos sabemos que 7, você poderia faltar até 2, eventualmente, por algum problema, 5 não atrapalharia os trabalhos, mas contemplaria o maior número de vereadores constituintes nessa comissão. Então, deixo aqui a minha repugnação, minha repugnância, meu protesto, em nome até da bancada, autora da emenda, e votamos a favor pelo que foi explicado pelo vereador aqui. Meu muito obrigado. Senhores vereadores, público presente. Esse vereador votou contrário à emenda 37, porque o mesmo diz o seguinte: redige-se dessa forma o artigo 15 do anteprojeto do Regimento Interno da Constituição Municipal. Para a eleição dos membros nas comissões temáticas, tanto quanto possível serão indicados os seus componentes, respeitada a representação proporcional dos partidos políticos da Câmara Municipal. Os membros das comissões serão eleitas pelo plenário mediante votação direta e nominal dos indicados. Esse vereador queria contestar o seguinte: se não tem 7 membros para as comissões, fatalmente 3 partidos estão declaradamente fora, ou um, na pior das hipóteses. Porque, vejamos bem, o PMDB existe apenas e tão somente o vereador Roberto Souza. O PDS conta na sua bancada com o vereador Abel da Silva Pina. E o PRN com o vereador Adonias Pinheiro da Silva. Qual vai ser a proporcionalidade de participação desses 3 vereadores com peso 1? Quer dizer, é inconcebível. Né? A proporcionalidade aqui baixou a 0. Quer dizer, nós acreditamos que se sobrar um cantinho, vai se dar um jeitinho, mas só no jeitinho brasileiro. Senão, nós estamos fora do contexto do artigo 15. Portanto, esse vereador votou contrário à emenda de número 37, justamente nesse sentido, porque não vai haver proporcionalidade aqui, não. Não vai caber nunca um vereador do outro partido. Muito obrigado, senhor. Presidente, senhores vereadores, a bancada do PDC, do PTB e do PRN vem solicitar a retirada da emenda 38. Pela ordem, o vereador Antônio Carlos Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores... Permite só um cumprimento, por favor. Muito embora nós tenhamos algumas restrições dentro da bancada, nós estamos votando pela deliberação da maioria. Muito bem. Muito obrigado. Quero, aqui em nome do PSDB, louvar e saudar essa atitude das bancadas do PRN, do PDC e do PTB. Feliz a decisão tomada pelas 3 bancadas. Porque imaginemos nós se passa uma comissão de 3. De 3, metade da Câmara ficaria fora. Então, venho em nome da bancada do PSDB louvar a sábia decisão dos companheiros. Há possibilidade de avanço, há possibilidade de conversação, vai haver queremos acreditar nisso. Então, felicitamos os vereadores que estão aí apondo as suas assinaturas na retirada dessa emenda que seria caótica, seria o mesmo que fechar a Constituinte Municipal. Parabéns aos companheiros. Presidente, senhores vereadores, público presente. Da mesma forma, venho parabenizar ao líder do PDC pela atitude tomada, tendo em vista que já estávamos aqui até desenhando o seguinte quadro para a Câmara Municipal. As bancadas estariam compostas e nós iríamos usar a vestimenta igual e nós iríamos fazer como se fosse vasos, iríamos ficar decorando. Por quê? 3 membros para cada comissão, 4 comissões, 12 vereadores. Portanto, 6 vereadores ficariam de fora. Então, nós seríamos meros peças decorativas
no plenário. Portanto, parabenizo a atitude de magnitude, de tamanha grandeza, essa atitude pela retirada. Meus parabéns pela atitude. Presidente, vereador constituinte, o presente, a imprensa. Quero parabenizar o líder do PDC, o Zé Félix, pela retirada da emenda, porque vai possibilitar que a maioria, a vontade da maioria. Muito obrigado. Às vezes, senhor presidente, na obscuridade do túnel, se vê um vagalume no fundo, viu? Realmente, fiquei emocionado até, viu, pela sensibilidade dos líderes do PDC e do PTB em rever, não é? Em tempo, e eu diria até que inteligentemente, até porque a emenda número 38 discorda da emenda número 37, que são os mesmos autores. Que a emenda 37 fala o seguinte: para a eleição dos membros das comissões temáticas, tanto quanto possível, serão indicadas os seus componentes, respeitada a representação proporcional dos partidos. E nós não iríamos ter essa representação proporcional se, por acaso, a emenda número 38 estivesse sido aprovada. Então, venho em tempo me parabenizar os líderes dos partidos que dão sustentação ao prefeito, porque cortaram, não é, um acirramento que iria, sem dúvida, acontecer nesse parlamento, nesse momento. Nós, da bancada dos tucanos, tínhamos uma emenda que foi rejeitada, que propunha 7 membros. E a bancada dos partidos que dão sustentação ao prefeito propunha 3. Então, se 88 é por demais e 8 é muito pouco, deveremos ficar nos 44, que a emenda do PT propondo 5 membros. Meu muito obrigado. Era só o que eu tinha a falar no momento. Presidente, senhores constituintes, senhoras e senhores, eu só não vim aqui elogiar, porque eu acho que o bom senso não é monopólio de nenhuma bancada aqui. Então, quando há situações de bom senso, eu acho que é o público que deve avaliar. Eu acho que a bancada do PDC tem erros e tem acertos. E quando erra, erra. Quando acerta, eu não vou vir aqui dizer, estou cumprindo a sua obrigação em acertar. Acho que essa é a questão que deve prevalecer aqui. Com relação à emenda, nós fizemos aqui 2 modificações. Aliás, não é nem modificação. Uma era um consenso no GTI de que a comissão deveria ter 5 membros. Consenso. Por uma falha nossa, falha do GTI, do qual era coordenador, nós esquecemos de colocar no corpo do anteprojeto a posição de consenso, que era 5 membros. E ainda com relação ao artigo 16, nós estamos modificando os incisos 1, que aqui na proposta original coloca o inciso 1, do governo do município, e vem todas as atribuições. E no artigo 17, ele repete tudo que já está no artigo 16. Nós estamos enxugando os incisos do artigo 16 e colocando a proposta, que já era consenso, de 5 membros. E isso vai ensejar a participação de todos os vereadores que quiserem realmente trabalhar na Constituinte. Porque é comum aqui também o pessoal querer participar, quando chega na comissão não faz nada. Não aparece, não dá as caras, e só fica a luta política para ver quem é que vai participar das comissões diante do povo, e depois, quando é a reunião da comissão que o povo não está vendo, ele não aparece para participar. Então, acho que essa questão dos 5 membros é o que nós desejamos, é o desejável. E quando colocava a questão dos 3 membros, eu estava ali quietinho, esperando a votação. E a argumentação era o seguinte: se querem podar a participação do vereador, imagina a participação popular. Se for podar aqui que o vereador participe, ele foi eleito para elaborar a Constituinte, o que dirá da participação popular, que não tem a representação legal, mas que tem a representação de fato, a autoridade de fato, que é o povo que nos elegeu e colocou aqui. Portanto, na defesa da emenda, eu acho que o GTI, e estava lá o vereador José Félix, o vereador Oscar Ferreira, o vereador Abel Pina, o vereador Roberto de Souza e eu. E a vereadora Maria das Graças, representando muito bem, aliás, a bancada do PSDB. Era a posição do consenso e do bom senso.
de que seriam 5 membros. E temos certeza que o bom senso que prevaleceu no GTI é o bom senso que vai prevalecer no plenário. Acho que essa virada da bancada da situação, infelizmente é assim que nós vamos ter que nos tratar, porque as votações estão demonstrando isso, ou voto em bloco contra, ou voto em bloco a favor. Então, a bancada da situação tem guinadas bruscas para um lado ou para o outro. E no cômputo geral das votações é que nós vamos poder saber, vereador Antônio Carlos Fenoli, no frigir dos ovos é que nós vamos poder saber se a bancada está tendendo para o campo popular ou tende para o campo da direita. Só nisso, só no resultado final. Acho que saudar votações isoladas, eu acho perigoso. Então, nós vamos esperar o resultado da votação e vamos fazer uma análise do conjunto das votações que as bancadas estão se posicionando aqui no plenário. A bancada do PT vota a favor com essa argumentação. Senhores vereadores, eu tenho dito aqui, não é uma vez nem duas, e vou dizer mais uma vez, que o PTB não pretende fazer uma lei municipal para o PTB, fazer uma constituição para o PTB. E que aqui nunca usei cabresto, nem do meu pai. Era um baiano duro, mas um baiano trabalhador e honesto. Nunca aceitei cabresto de ninguém. Quando saí nessa cidade pedindo voto nas casas das famílias que eu conheço nessa cidade, e conheço bastante, porque moro aqui há 36 anos, eu levava uma proposta de fazer e de trabalhar em benefício da população e em benefício dessa cidade, da qual eu sou povo e participo dela. E eu tenho um propósito de trabalhar nessa Constituição Municipal para fazer alguma coisa que vem beneficiar a nossa população. Eu não aceito cabresto de ninguém, como não aceito cabresto de Armando Andrade como prefeito. Armando Andrade não é meu senhor. Nós somos amigos de fato. Até que me mostre o contrário. Porque há poucos dias eu conversei com uma senhora que disse para mim: Euclides, eu sou casado há 43 anos e separei do meu esposo. Olha o papel de desquite. Enquanto andar comigo, nesses 30 e poucos anos que sempre andou e procedeu, é meu amigo. O dia que deixar de andar não será mais meu amigo. Eu afastarei dele, porque eu tenho uma linha diferente e eu vejo de uma forma diferente. Nunca usei cabresto, nunca votei por cabresto. Por quê? Ninguém é senhor do Euclides. Ninguém manda em Euclides. Euclides tem um compromisso com a população dessa cidade. E divergência há em todos os parlamentos do mundo. Não há um parlamento do mundo que não tem divergência. Tem no sistema comunista, tem no sistema socialista menos pesado e tem na democracia. Viram na Hungria agora, já mudou, é parlamentarismo, o comunismo acabou. Não serve, porque é porcaria. Está acabando no mundo. Tem gente querendo trazer para o Brasil, coisa que não presta e que nós devemos cuidado. Por quê? Aqui, se fecharem essa porta, encher esta sala de comida e água e nos dizer: vocês estão presos, não vai sair mais daqui, nós quebramos tudo aqui, porque nós estamos presos. Tem muito tempo que a escravidão acabou nesse país. Tem muito tempo. Agora, quem quer ser escravo, que continua. Senhor presidente, a posição do PTB é votar porque entende que 5 é a melhor maneira. Não participei da GTI, mas estou participando hoje das discussões aqui. Vai haver divergência? Vai. O PTB e o PDC, porque estou falando no nome do companheiro José Félix, como liderança do PDC. Não está fazendo Constituição nem para PDC, nem para PTB. E não estou fazendo Constituição nessa cidade para Armando Andrade como prefeito. Porque daqui 3 anos e poucos meses ele vai embora. Daqui 3 anos e poucos meses esse vereador talvez não esteja aqui mais. Não vou responder porque eu tenho dignidade. Eu tenho palavras para responder, mas não faço isso. Não vou entrar por esse caminho. Porque, que nem diz o Chico Anísio, olha o tamanhozinho, ó. Muito obrigado, senhor presidente. O esclarecimento é o seguinte. No artigo 16, está colocado quais são as comissões e qual a sua competência.
No 17, está repetindo a competência. Então, o artigo 16 que foi aprovado, ele diz apenas quais são as comissões. E o artigo 17, ele disciplina a competência de cada um. Então, no artigo 16, cai fora tudo que está do governo do município, 2 pontos. Aí sai fora. Organização dos poderes executivo e legislativo. Isso sai. Então, na verdade, para não repetir, então o artigo 16 fala quais são as comissões e o artigo 17 disciplina a competência de cada uma. E queria acrescentar, senhor presidente, que nós não retiramos o parágrafo único do artigo 17. Ele continua existindo na nossa proposta, que é a questão das pautas das reuniões das comissões deverão ser publicadas com antecedência de 24 horas da realização das mesmas, assegurando-se igualmente a publicidade das respectivas atas. Nós mantemos esse parágrafo. Então, seria essa a redação com o parágrafo único do artigo 17. Presidente, senhores vereadores, para esclarecimento, nós respondemos afirmativamente à indagação do nobre líder do PT, o vereador Paulo de Souza Félix. E aproveitamos o ensejo de ocupar a tribuna, senhor presidente, para fazer uma rápida defesa e encaminhamento de votação favorável à emenda, de que estava no original que as comissões funcionarão em locais determinados pelo presidente da mesa. Temos 4 comissões temáticas, então seria um trabalho até fora de propósito para o presidente da mesa determinar onde que as comissões vão se reunir. Então, a nossa emenda é de que o local será determinado pelos presidentes das mesmas, ou seja, o presidente de cada comissão temática. Muito obrigado. Após o esclarecimento do nobre vereador Antônio Carlos Fenômeno, solicito pronunciamento, se há convencimento pelo líder pelas lideranças. Em discussão. Em votação. Abel da Silva Pina. Adonias Pinheiro. Ayrton Antunes. Antônio Carlos Fenômeno. Arleto Parecer Raimundo da Silva. Deoclides Francisco dos Santos. Eduardo José Bruno. Evilásio Cavalcante Faria. Jesus Ferreira Celi. A favor. José Férez. Maria Aparecida Busto Rodrigues. Maria das Graças Silva. Maria Neuzinha Nunes. Olívio Nóbrega Filho. Oscar Ferreira. Paulo Félix. Roberto de Souza. Rui Sakurai. Aprovado. Artigo 18, parágrafo 1º e 2º. Não há necessidade de refazer. Não. Redigido desta forma o artigo 18. É esse? Os parágrafos. Em discussão, os parágrafos 1º e 2º do artigo 18. Em votação. Aprovado. Artigo 21. Os debates... Pela ordem do vereador Eduardo Bruno. Foi pedido. Mantenha o destaque do artigo 19. Essa presidência agradece ao vereador Eduardo Bruno. Artigo 21. Os debates nas comissões acontecerão somente uma vez sobre cada matéria, sem direito à réplica e obedecerão aos seguintes prazos. 1. 10 minutos aos seus membros. 2. 5 minutos aos vereadores que não a integram. Parágrafo único. Os representantes de sindicato, de associação e de signatários de emendas populares terão assegurados por 5 minutos o direito de fazer sustentação sobre matéria de seu interesse. Emenda número 39. Emenda número 39. Redija-se assim o artigo 21 do anteprojeto de regimento interno da Constituinte Municipal. Artigo 21. Os debates nas comissões acontecerão somente uma vez sobre cada matéria, sem direito à réplica e obedecerão aos seguintes prazos. 1. 5 minutos aos seus membros. 2. 5 minutos aos vereadores que não a integram. Câmara Municipal de Taboão da Serra, 20 de outubro de 89, Ayrton Antunes, Eduardo José Bruno, José Férez, Maria Neuzinha Nunes, Olívio Nobre